Olá, meu nome é Lorena e hoje eu vou dar pitaco na vida de personagem 2D. Recentemente eu assisti pela primeira vez o desenho Avatar, A Lenda de Aang, e tem esse personagem chamado Zuko, que ao longo do desenho ele ganha uma namorada chamada Mai. Só que o relacionamento deles foi escrito de uma forma muito estranha, ou pelo menos eu achei meio estranha. Na verdade, eu gostei, só que eu gosto desse chip, mas pelos motivos errados, que eu vou explicar. Talvez eu tenha que falar algumas coisas que podem ser consideradas spoilers, então se você ainda não assistiu Avatar, Lenda de Aang, eu fortemente recomendo que você assista. Pausa o vídeo, vai lá na Netflix, ou se você não tiver Netflix, eu tenho um link pra você assistir online, porque não tem nenhum motivo pra você não assistir, porque é um desenho muito bom, então assista, por favor. O Zuko, ele é o filho do Senhor do Fogo, que é o líder da Nação do Fogo, que está em guerra com todas as outras nações do mundo de Avatar. Quando o Zuko tinha 13 anos, ele estava junto com o pai dele em alguma reunião de guerra. Ele falou uma coisa que o pai dele não gostou, aí o pai dele desafiou ele para um duelo e queimou a cara dele, por isso que ele tem essa cicatriz. Depois que o pai dele fez isso, ele mandou o Zuko liderar uma frota de navios pra sair por aí procurando o Avatar. Só que o negócio é que o Avatar está sumido faz 100 anos. Assim, ninguém sabe quanto tempo que o Zuko ficaria lá exilado no mar. Procurando eternamente. É óbvio que, assim, o desenho se chama Avatar, a Lenda de Aang, então, eventualmente, eles encontram o Avatar. Na primeira temporada, a gente não tem absolutamente nenhum vestígio, nenhuma noção de que o Zuko está em um relacionamento. Na segunda temporada, a gente conhece a Mai. Só que a gente conhece ela separadamente do Zuko. O primeiro momento que a gente tem uma noção de que o Zuko e a Mai se conhecem pessoalmente, pelo menos, né? É quando a Azula, que é a irmã do Zuko, a Azula, a Ty Lee e a Mai estão conversando e aí elas falam pra Mai: ai, vai ser muito legal ver o Zuko de novo, né, Mai? Porque esse momento é que elas estão procurando o Zuko. E a Mai fica toda envergonhada, assim, mostrando que ela tem um crush no Zuko porque ela é gente como a gente. Mais pra frente nos episódios, tem um episódio focado somente no Zuko, onde a gente tem um flashback pra quando ele era criança e a gente descobre que a Ty Lee e a Mai já são amigas de infância da Azula e do Zuko. E isso abre espaço para o meu headcanon. A Ty Lee e a Mai são de famílias muito ricas. Isso é um fato, isso não sou eu que estou inventando. E é exatamente por esse motivo que elas são amigas do líder da Nação do Fogo, né? O relacionamento da Mai e do Zuko era um casamento arranjado, porque o Zuko é o filho mais velho e a Mai é de uma família super rica, então é óbvio que você vai juntar a família rica com o príncipe para você ter uma princesa rica e um príncipe rico e continuar a riqueza. Não tem absolutamente nada no programa que nem comprova e nem refuta a minha teoria, mas eu gosto dessa teoria, então é nela que eu acredito. O Zuko, ele sempre quis voltar para casa, é óbvio. Ele teve um trauma muito grande com toda essa história do pai dele. Então tudo que ele mais queria na vida, até aquele momento, era fazer o pai dele gostar dele. Era dar orgulho pro pai dele. Portanto, ele sempre esteve assim, realmente buscando o Avatar para que ele pudesse voltar para casa com honra. Ele fala isso o tempo todo, é irritante. Ao longo da jornada dele, enquanto ele estava fora de casa, aconteceram muitas coisas que fizeram com que ele tivesse uma noção de que talvez a Nação do Fogo não seja tão legal assim. A jornada dele planta uma sementinha dentro dele, né, de que, será que isso tá errado? Acontecem coisas que fazem com que o Zuko volte para casa. O motivo pelo qual ele voltou para a Nação do Fogo é porque a Azula contou uma mentira pro pai dele. Por isso que o pai dele simplesmente, de repente, aceitou que ele voltasse. Porque a Azula contou uma mentira. Porque a Azula sempre mente. O pai dele aceitou ele de volta na Nação do Fogo, falou: filho, beleza, pode voltar. Então ele fala: pô, finalmente eu vou poder viver a vida que eu sempre sonhei. A vida de príncipe, a vida de riquezas, a vida com uma namorada. Porque ele já sabia que a Mai estava lá, porque o casamento deles era arranjado. Mas, na verdade, ele parecia que ele realmente gostava dela. Mas uma coisa que eu achei esquisita é porque ele tá lá no barco, voltando, né, a caminho da Nação do Fogo. Daí a Mai chega e eles trocam 2 palavras e já se beijam.
Então, assim, foi um choque, pelo menos pra mim. Eu fiquei muito surpresa com essa nova informação. Mesmo que não seja arranjado, que provavelmente não é, porque fui eu que inventei isso. Mas eles começaram a namorar com 13 anos. E aí depois, com 16 anos, você não é a mesma pessoa. Assim, eu só acho muito injusto que o Zuko, tudo bem pro Zuko ir lá e ficar 3 anos fora de casa, e aí quando ele volta ele já tem uma namorada, mas quando eu vou pra faculdade, fico 3 anos na faculdade, e eu volto e não tenho uma namorada esperando por mim. Assim não dá. A próxima cena que a gente vê deles juntos é que eles estão num encontro, vendo o pôr do sol. Ela fala, eu odeio laranja. Aí o Zuko fala, você é tão linda quando você odeia as coisas. E aí ela fala, eu não te odeio. E ele fala, eu também não te odeio. E aí eles se beijam. E assim, eles são dois emos de 16 anos. Então eu não vou implicar com isso, porque quando você é emo e você tem 16 anos, tudo bem, você pode achar isso romântico. É que eu já sou maior de idade, então eu fiquei meio, que é isso? Só que depois desse dia, ele descobre que a Azula mentiu. Essa mentira começa a regar aquela sementinha da dúvida que eu falei antes, que tinha sido plantada. E a sementinha começa a crescer. A raiva dele começa a aumentar. E ele já tinha muita raiva antes, mas ele continua com raiva. E aquela vida de príncipe que ele estava achando tão incrível e tão perfeita, que incluía uma namorada, é uma mentira. Então nós chegamos no episódio da praia, é onde ele está no ápice da sua miséria. Ele estava se esforçando ao máximo para se encaixar numa vida que ele sabia que era uma mentira. E ele se esforça o máximo possível para se encaixar naquele lugar, mas ele sabe que ele não consegue, porque ele sabe que ele não tinha que estar ali. E isso inclui a Mai, porque ela tá dentro do pacote da vida de príncipe. E a gente vê os dois brigando, a gente vê ele reclamando dela, a gente vê ele com raiva de tudo, a gente vê ele inseguro. Eu adoro esse episódio. E é nesse momento que eu também adoro o relacionamento deles, porque eu gosto de imaginar esse relacionamento como mais uma das instituições falidas dentro dessa vida de príncipe que não é pra ele, que ele sabe que não é pra ele. Então ele se esforça ao máximo para pelo menos conseguir isso, mas ele não consegue se conectar com a Mai, ele não consegue fazer com que ela fique feliz, porque ele também não tá feliz. No próximo episódio, ele descobre um fato muito, muito importante sobre o passado dele, sobre a família dele, que faz ele ser obrigado a encarar de frente essa dúvida que ele estava sentindo. Ele precisa tomar uma decisão. Ele ainda permanece um tempinho na Nação do Fogo, porque ele deve estar pensando, deve estar digerindo todas essas informações. Ele conversa com a Mai. Assim, ele não fala pra ela o que tá deixando ele aborrecido. Ele só está aborrecido com tudo. Ele tá lá com a Mai. Um soldado vai lá chamar ele pra ir pra reunião de guerra. Então ele fica mais felizinho. Depois dessa reunião, a Mai tá esperando por ele. Dessa vez ele está admitindo também pra ele mesmo e para a Mai de que aquela vida era a vida que ele sempre sonhou, mas que ele não estava sendo ele mesmo. Por mais que estava tudo perfeito, não era ele mesmo. E, bom, eu acho interessante que ele conta isso pra ela, né? No próximo episódio, nós temos o episódio onde ele finalmente decide fugir da Nação do Fogo e se juntar ao time Avatar. Ele escreve uma cartinha pra Mai, ele deixa lá na casa dela, ele olha pro quadro dos dois juntos e fala, me desculpe, Mai. Ele tá seguindo em frente, ele finalmente tomou uma decisão, ele está se voltando contra a Nação do Fogo e ele vai lá enfrentar o pai dele e essa cena é incrível! Ah! Ele termina com a Mai, basicamente. Eles terminam, esse que é o importante pro vídeo, é que eu simplesmente fiquei muito animada. Acontecem várias coisas. Em certo momento, né, ele acaba encontrando a Mai de novo. Quando ela vai lá confrontar ele na prisão, ela lê a cartinha que ele escreveu, pelo menos uma parte. Mai, me desculpe por você ter que descobrir isso, porque ele nem foi falar pra ela pessoalmente que ele tava fugindo. Daí ele falou pra ela, isso não tem a ver com você, isso tem a ver com a Nação do Fogo. O que é muito real, porque todo o arco de redenção do Zuko não precisava de um romance. Faz todo sentido ele terminar com a Mai. É óbvio, né, que ela ficou tipo, você não tá salvando o seu país, você tá traindo o seu país.
E ele falou, não é assim que eu vejo. Então, ele terminou com ela justamente porque ele sabia que ela não ia entender. Mas aí acaba que ela entende e no final ela luta contra a Azula e ela fala, eu tô fazendo isso em nome do vagabundo que quebrou meu coração. Eu gostei muito de toda essa linha do relacionamento deles até esse momento, até o momento de término e até o momento de que ela também percebeu que aquilo não estava certo. Ela se voltou também contra a Nação do Fogo por causa do Zuko. Achei isso legal. Só que o meu problema é que até esse ponto, beleza, eles tinham terminado. Acontece toda reviravolta e tal, não sei o que, é óbvio que tem um final feliz. Ela volta pro Zuko e eles simplesmente falam, tipo, eles faz a mesma coisa que antes. Ela simplesmente beija ele e fala, nunca mais termine comigo de novo. E ele tipo, tá bom. Ai, que saco. Beleza, ela percebeu que a Nação do Fogo era ruim e ela se voltou contra a Nação do Fogo, ok. Só que voltando pros braços do Zuko, eu não sei, parece que ela só fez isso por causa do Zuko. Eu sei que não foi, mas seria muito mais interessante, pelo menos eu acharia mais interessante, se eles não tivessem voltado como namorados. Eu até iria parabenizar os escritores não ter colocado o namoro deles como o motivo pelo qual ele se redimiu. Ainda bem que eles tiveram a decência e o bom senso, né, de fazer isso. Porque eu tô cansada de ver essas histórias onde o vilão, ele vai lá e ele se redime porque ele encontrou amor. Que bom que a história do Zuko não é assim. Que bom que o relacionamento dele é o segundo plano pela redenção dele. Mas eu sinto que não era necessário e eu sinto que isso foi uma tentativa deles ficarem querendo enfiar romance em tudo, que também é uma coisa chata. Pra mim seria mais interessante se os dois tivessem terminado como amigos, simplesmente. Porque ela percebeu também que... Porque ela percebeu sozinha também que a Nação do Fogo não era boa e ela consegue também ela viver nesse mundo sabendo disso e enfim. Tudo isso que eu falei até agora foram as impressões que eu tive na primeira vez que eu assisti. Eu admito que eu estava com um olhar onde eu só via o que eu queria ver. Porque da primeira vez que eu assisti, eu realmente não gostava desse casal e eu realmente achava uma grande palhaçada. Eu via o Zuko se esforçando ao máximo para gostar dela a todos os momentos. Eu via eles simplesmente não se dando bem e sendo um casal super sem graça. Mas depois, reassistindo essas cenas para poder fazer esse vídeo, eu bati de cara com a parede. Porque aí eu fui perceber que muitas coisas fazem sentido. E aí eu fiquei, ai, que saco. Eu mudei de ideia no meio do vídeo. Eu entendi que, ok, o Zuko gosta dela, ela não tem culpa de que a Nação do Fogo é desse jeito. Por mais que ela esteja inclusa no pacote de príncipe, ela não precisa, tá? Se bem que ela tá, porque o Zuko vira príncipe da Nação do Fogo. Quer dizer, ele vira Senhor Zuko, né? Senhor do Fogo Zuko. Então, ela ainda tá dentro do pacote de príncipe. Que não precisava tá. E aí você pode estar pensando, mas você só tá falando isso porque você acha que o Zuko é gay e que ele tá namorando o Sokka. Olha só, isso não tem nada a ver com o que eu shippo ou não. Isso não tem nada a ver com a sexualidade do Zuko. O arco de redenção dele não tem a ver com romance. É isso que eu quero dizer. Eu não culpo os criadores por não terem escrito um casal com tanta química. Porque tá, vamos ser sinceros. O Zuko e a Katara conversando por 2 minutos naquela caverna lá em Ba Sing Se tem muito mais química do que todas as cenas do Zuko e da Mai. Finalizando o vídeo, resumindo, eu não odeio mais esse casal, Zuko e Mai. Eu ainda gosto de imaginar o Zuko totalmente miserável. Parece sim estranho eu falar isso, que eu gosto de ver ele sofrendo, mas eu amo o Zuko. O que eu posso falar? Eu tenho o mesmo MBTI que ele. Então, enfim, eu amo o Zuko e é isso, tchau.